Alô, cá estamos. Começou 2025. Feliz ano novo, que a gente tenha muito trabalho, muito sucesso e que a gente consiga resolver, se não todos, quase todos os problemas que afligem os guias de turismo aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente evitou fazer alguma postagem ontem, que era o dia 31, que é um dia de celebração, comemoração, confraternização, sobre os problemas que a gente está tendo lá no trem do Corcovado. E no dia 30, no dia anterior, a gente fez uma reunião com a direção do trem e a gente queria trazer a atualização de tudo que a gente conversou lá. Então eu queria começar esse vídeo aqui pedindo paciência para que quem estiver realmente interessado na solução desses problemas, que assista o vídeo e com paciência para entender tudo que a gente vai trazer aqui. Beleza? Então, assim, antes de mais nada, o que nos levou até essa reunião com o pessoal do trem do Corcovado foi a questão de vai em pé ou não vai em pé. O guia vai em pé ou não vai em pé. Então, existe uma história aí que às vezes pode estar mais bem contada ou mais mal contada, e a gente está aqui para esclarecer isso daí. Então, antes de mais nada, não há... Eu estou aqui lendo para poder não me esquecer de tudo que a gente conversou lá, porque a gente fez uma ata, e depois a gente vai fazer um documento para estar por escrito tudinho que a gente acordou lá. Então, assim, o primeiro item é que não há uma obrigação do guia de turismo ir em pé. Isso quando ele está embarcando no trem do horário que está reservado para ele com o grupo dele. Ou seja, você tem um bilhete para o teu grupo para as 11 horas e você embarcou no trem de 11 horas, não tem nenhuma obrigação de você ir em pé. Agora, em função de um movimento de alta temporada, pode acontecer de um funcionário do trem do Corcovado questionar o guia. Você se importa de ir em pé? E o guia vai ter todo o direito de dizer sim ou não. Se ele disser não, acabou, não tem mais história. Agora, se ele disser sim, eles vão carimbar o bilhete do guia escrito em pé, e aí, obviamente, a gente não vai poder mudar de opinião. A gente já aceitou aquele acordo. Então, a primeira coisa a dizer é que não há essa obrigação do guia aí, mas se tiver dentro do horário da reserva que ele está levando os turistas dele. Então, esse é o primeiro caso. Tá claro, né? Segundo caso, essa consulta ela pode acontecer e o guia dizer que não vai em pé, simplesmente porque ele não quer ir em pé, mas tem guia que, ou por causa de idade, ou por causa de saúde, algum problema, ele vai dizer assim, não posso. Então, vai ser respeitado esse tipo de coisa. Então, para ficar também muito claro isso daí. No caso do guia, que tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o ticket dele é de 11 horas, mas ele quer adiantar, ele quer subir antes. Nesse caso, o bilhete dele será carimbado para ir em pé. Obviamente, se tiver lugar no trem, ele não vai ser obrigado a ir em pé tendo um lugar no trem. Então, se isso acontecer, é um erro de alguém do trem do Corcovado, mas que fique claro, se ele adiantar o horário, será carimbado no ticket do guia em pé, para dar lugar para outras pessoas, que também vão querer adiantar. Mas se tiver lugar no trem, ninguém é maluco, vai sentar, entendeu? Não tem problema nenhum. A questão toda é quando está lotado, na alta temporada, grandes movimentos. Então, que fique claro isso daí também. Já falei da questão de quando não pode, por uma questão de saúde, de idade, estando dentro do horário, ele vai informar e vai ser respeitado. Uma outra coisa que foi levantado também é o seguinte, não adianta você ter o horário de 11 horas para o trem e você chegar às 5 para as 11. Então, a ideia é chegar com uma certa antecedência, pela regra que está escrito, inclusive, na reserva, é chegar meia hora antes. É óbvio que se chegar com 25, 20 minutos, tem como resolver, mas o negócio é chegar em cima e querer peitar para subir no horário. Então, ter um pouco de bom senso. Eu acho que o bom senso é o que vai
reger todas as histórias aqui. Então, chegou atrasado, vai ter que esperar, né? Vai ter que embarcar em outro horário. E aí, nesse caso, vai em pé também, né? Se não tiver lugar. De novo, repetindo, né? Outra questão é o seguinte: eu sei que o guia de turismo é uma categoria que, no Rio de Janeiro, pela quantidade de guias que a gente tem, é uma categoria muito diversa. Assim também como os funcionários de treino do Corcovado, nem todo mundo tem a mesma educação, formação, ou o que seja. Então, da nossa parte, guias de turismo, eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, a gente tem que respeitar turista, o funcionário, todo mundo. A gente, respeito é uma coisa universal, não é só nesse caso. Então, a gente poder ter assim uma boa relação com todo mundo, que eu acho que na maioria dos casos isso acontece. Mas, por exemplo, eu já vi, e nem é o caso de eu ter visto, mas já foi relatado para a gente também, guia abrindo o EasyLine para poder se adiantar, ou para furar uma fila, ou seja, para qualquer situação. Então, na verdade, eu mesmo, às vezes, chego ali, estou dentro do meu horário, cheguei antes, vou botar a mão no EasyLine, mas antes de abrir, eu chamo a pessoa lá, o funcionário do Corva, posso abrir aqui? Às vezes ele mesmo vem, abre, me pergunta quantas pessoas eu tenho, qual é o horário do meu trem. Então, quer dizer, essa comunicação, essa relação, ela pode e deve ser muito melhor. Outra situação é que a gente tem um guichê exclusivo para guia no trem do Corcovado, e ali, às vezes, vai formar uma fila de guia. Eu cheguei, o meu horário está um pouco apertado, tem guia na minha frente, eu vou explicar para os guias que estão na minha frente, pedir, já aconteceu, e a pessoa me cede o lugar. Agora, pode acontecer de você chegar no guichê do guia, não tem uma pessoa atendendo naquele guichê, ou porque é hora do almoço, por algum motivo qualquer, e a gente é direcionado para o guichê normal. Nesse guichê normal, pode ter alguém sendo atendido, um avulso, um turista avulso. A gente vai esperar esse turista avulso ser atendido e, em seguida, não adianta peitar, querer, mas eu sou guia. Não, é esperar um pouquinho, está sendo atendido, e diz assim, já que não tem o outro guichê, o próximo sou eu, e vai alternando com relação aos avulsos. É só uma questão, de novo, de bom senso. O que acontece é que é o seguinte, a gente tem, no trem do Corcovado, historicamente, uma boa relação com todos eles. Então, a gente quer manter essa boa relação. A gente tem muito problema já em Paineiras, no Pão de Açúcar, e eu acho que a nossa reunião com o pessoal do trem do Corcovado é manter essa boa relação e evitar problema dos dois lados. Então, que fique claro também, todo problema que o guia enfrentar por causa de um mau atendimento, de um desrespeito ou alguma coisa do gênero, ao invés de ficar brigando ali, relata para a gente. Relata para a Leguia, que a Leguia tem essa relação com a direção do trem do Corcovado para relatar a eles o que aconteceu. Agora, ao mesmo tempo, o pessoal do trem do Corcovado está informado de que, caso algum guia também crie uma situação incômoda, desrespeitosa, que não é de acordo com o profissional, que eles nos relatem também. Não tem problema nenhum de cortar na carne. Então, a gente chamar na responsabilidade do guia de turismo, em manter uma boa relação com todos, usar o bom senso e também a gente poder relatar quando tiver um problema e a gente assumir responsabilidades quando o problema é do guia de turismo. Agora, para finalizar, para não ficar muito tempo aqui esse vídeo, é dizer o seguinte: eu vejo muitos guias que não são associados à guia, que é uma liberdade que cada um tem de não querer se associar, e quando acontece alguma coisa, essa pessoa quer por ela mesma querer resolver. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo de situação. E veja bem, o trem do Corcovado recebe a direção da Guia, porque fui eu, presidente da Guia, a Gabriela Codazzi, que é vice-presidente, e o Wagner Medeiros, que é um colaborador eterno e que já foi vice-presidente do sindicato, nos recebe porque ali eles estão falando com todos os guias, mesmo aqueles que não são associados. Eles estão falando com a categoria. Eles não vão ficar atendendo centenas de guias
individualmente, porque fica complicado. E para a gente não é negócio. Para a gente é negócio que a gente tenha uma representação única, forte, musculosa, para poder fazer esse tipo de relação. Às vezes até um enfrentamento, que não é um caso agora. Então, é um pedido que a gente se mantenha num profissionalismo cada vez maior e que a gente entenda que o nosso principal canal para resolver os problemas é a alegria. Não tenho a menor dúvida. Ok, alguém pode querer discordar, mas eu, particularmente, durante toda a minha vida profissional e também na época de estudante, eu entendi que é através do coletivo que a gente consegue resolver os nossos problemas. Então, do jeito que a gente começou, feliz ano novo, que 2025 seja um ano assim de muito trabalho, muito dinheiro no bolso, porque a gente está retomando um movimento muito bacana no turismo receptivo. Então, a gente poder fazer com que esse ano seja realmente maravilhoso significa também um comportamento digno de um guia de turismo, com um crachá pendurado no pescoço, assinado com a chancela do Ministério do Turismo e se possível, galera, tem para guia, tem problema nenhum, não dói, não dói. Uma mensalidade muito baratinha, mas para poder manter esse tipo de estrutura, esse tipo de representatividade que eu acho que a gente merece. Unidade da Federação, Estado do Rio de Janeiro, que detém 34%, mais de um terço de todos os guias com cadastro ativo no Ministério do Turismo. Então, fica esse apelo, fica essa explicação, e a gente está aberto a qualquer questionamento, crítica, elogio, qualquer coisa, mas sempre unificando, centralizando, trazendo alegria como o nosso canal, a nossa bandeira. Valeu? Então, feliz ano novo, vamos que vamos. Vamos terminando aqui e depois a gente volta com mais informações. Valeu? Obrigado!